Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica, eu sou o professor Wellerson, professor de História e Atualidades, e hoje a gente vai falar de Brasil República, Primeira República, República Provisória e República da Espada. Mas para a gente falar desse assunto, a gente tem que entender a crise da monarquia, ou seja, por que a monarquia no Brasil chegou ao fim? Por que nós não temos um rei, um imperador e outros países têm? Tá? Para a gente entender esse processo, nós temos que falar de algumas questões. 3 questões são essenciais, tá, pessoal? Primeiro é a questão abolicionista. O que é isso? Quando o Dom Pedro, na verdade a monarquia lá com a princesa Isabel, acabou com a escravidão, ou seja, quando houve o fim da abolição da escravidão em 1888, quem tinha escravos e quem tinha terras ficou pé da vida, né? Falou, pô, Dom Pedro, como assim acabar com a escravidão? E ainda mais, o imperador não indenizou, ou seja, a monarquia não pagou ninguém por ter perdido ali os seus escravos. Então essa galerinha ficou muito furiosa com o Dom Pedro e acabou deixando de apoiá-lo. Então essa elite rural deixou de apoiar a monarquia e o Dom Pedro. Primeira questão. Segunda questão, a gente fala, da questão religiosa. O que é isso, tá? No Brasil, o Dom Pedro, ele podia, ele tinha autoridade para validar as ações e determinações de Roma, ou seja, do Papa. Então, em um desses conflitos, tá? O Dom Pedro, ele não aprovou uma determinação de Roma. Então, quando ele fez isso, o Papa ficou meio com raiva, tem até uma charge ali, na verdade, parte do clero brasileiro não aprovou isso e deixou de apoiar o Dom Pedro. Então, a questão religiosa foi que o Dom Pedro criou inimizades também com uma parte do clero brasileiro. Perdeu o apoio dos cafeicultores, proprietários de terra e de escravizados, perdeu o apoio de parte da Igreja Católica aqui no Brasil. Tá? E a questão militar? A questão militar, pessoal, foi quando o exército brasileiro foi até o Paraguai, lutou lá na Guerra do Paraguai, e quando eles lutaram nessa guerra, eles entraram em contato com ideais republicanos. Além disso, eles lutaram ao lado de escravizados. Então, quando terminou a Guerra do Paraguai, que o Brasil venceu, o exército estava com ideias republicanas, o exército também defendia o fim da escravidão, e o exército ainda não foi reconhecido, não recebeu a devida valorização e o devido reconhecimento que eles esperavam. Então esse grupo importantíssimo, que é o exército, deixou de apoiar a monarquia e o Dom Pedro. A situação está ficando tensa, Para fechar aí com chave de ouro, pessoal, o que acontece nesse momento, tá? Nós temos aí a questão republicana. O que é isso, pessoal? A ideia republicana no Brasil ela já era antiga. Ela não surge no finalzinho da monarquia. Minas Gerais já tentou implantar uma república, a Bahia já tentou, Pernambuco já tentou, vários estados brasileiros já tentaram implantar a república e se livrar ali de Portugal durante a colônia, E aí esses ideais então são antigos. Porém, em 1870 surge o Manifesto Republicano, uma carta contendo os princípios e os ideais que algumas pessoas defendiam. Pouco tempo depois surge o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Então nós já temos agora partidos organizados que defendem a República. Ou seja, o tempo está fechando ali para a monarquia, Já perdeu uma série de apoios e ainda, tem os republicanos questionando a validade, questionando a monarquia, beleza? Além disso, e durante tudo isso, olha quanta coisa acontece nesse momento, Nós temos o pensamento positivista. Pessoal, é uma corrente de pensamento filosófica que veio da Europa e que falava que para se atingir o progresso, e o desenvolvimento precisava de ordem. Então esse ideal positivista, ele vem para o Brasil e não é à toa que o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Ou seja, não tem como ter progresso sem ter ordem, segundo esse pensamento positivista, tá? E mais uma questão que a gente tem que falar, e claro e óbvio, é a questão da abolição da escravidão. Pessoal, quando ocorreu a abolição da escravidão, nós temos o fim da escravidão. Porém, isso não quer dizer que houve igualdade, tá? Muitos escravizados após o fim, eles ficaram literalmente abandonados, tá? Foram colocados à margem da sociedade, sofrendo todo tipo de preconceitos, não conseguindo emprego muitas vezes. Alguns iam, para quilombos, outros tentavam a vida nas cidades, mas a situação foi caótica. Eles simplesmente foram excluídos da cidadania e desse processo. Tanto que a gente sabe que no finalzinho ali da monarquia há o incentivo à vinda de imigrantes para substituir essa mão de obra escravizada que já estava, para acabar. Então, nós temos ali um cenário tenso, nada democrático e nada favorável ali a mudanças sociais
né, numa crise da monarquia e o início da república. Diante de todo esse contexto, pessoal, o que acontece? No dia 15 de novembro, tá, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele acaba o quê? Proclamando a república no Brasil, beleza? Por meio, né, de um golpe, então, porque, segundo a Constituição, não era para o Brasil ter virado uma monarquia, tá? Esse golpe militar, esse golpe republicano, inicia a nossa fase republicana, tá? Então nós temos ali que os militares eles se mostraram reformistas, mas não revolucionários. Nós temos uma proclamação da República, inclusive com pouquíssima participação social. Se a gente observar e analisar essa imagem, a gente percebe aqui alguns militares no meio, acenando ali, né, um chapéu, né, levantando a espada, mas a gente não vê uma participação social ativa, né? Segundo um jornalista da época chamado Aristides Lobo, ele diz que o povo brasileiro assistiu aquilo bestializado, ou seja, sem entender o que estava acontecendo. Nessa imagem fica claro, né, os protagonistas desta proclamação, os militares, e ao fundo ali a gente tenta observar ali uma tentativa de colocar uma elite cafeicultora que inicialmente apoia esse golpe militar, né, para proclamar a república. Pessoal, diante disso, né, da proclamação no 15 de novembro, a família real é notificada, ela sai do Brasil no dia 17, tá, de novembro e vai se exilar na Europa, beleza? Então, com a proclamação da República, nós temos aí o início do nosso período, né, republicano, e nesse período aqui eu vou trazer uma linha do tempo que ajuda a gente a entender bastante um pouquinho da nossa história, tá? Pessoal, de 1889 a 1891, nós temos uma república provisória, ou seja, não existia uma lei que falava sobre isso, eles precisavam criar uma nova lei e começar esse novo período provisório. A República da Espada foi caracterizada pelos militares no poder, já que foi o grupo que fez a proclamação. O primeiro presidente que nós tivemos foi um presidente militar, Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo, que era vice do primeiro, era o Marechal Floriano Peixoto. Então a gente vai falar basicamente nessa aula de agora, de 1889 a 1894. Ok? Então, avançando aí um pouquinho, pessoal, esse período provisório foi um período curto de tempo para poder elaborar as primeiras determinações do que seria a República Brasileira, tá? Logo nesse início, ficou determinado o banimento da família real, tiveram que rachar fora para outro lugar, né? Houve a instauração de um regime republicano e federativo, dissolução da Câmara dos Deputados e do Senado, separação da Igreja do Estado, agora o Estado deveria ser laico, isso é muito importante, tá? Criação de uma nova bandeira republicana, aquela bandeira que a gente conhece, verde e amarela, com o lema Ordem e Progresso, um lema positivista, né? E por que verde e amarelo? Porque já eram as cores da família real de Habsburgo e da família, né, de Bragança, para não dar um choque de uma mudança muito grande, eles mantiveram as cores e mudaram os significados. Falaram que era o amarelo do ouro, o verde das matas, mas não, era as cores das dinastias que governaram o Brasil. Okay? Nós tivemos também a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de deputados e de pessoas que iriam criar uma nova lei, uma lei republicana. Okay? Diante disso, nós tivemos então, né, nesse período de República Provisória, uma tentativa de mudança econômica no Brasil, de melhoria, chamada de encilhamento, tá? O que foi a política econômica conhecida como encilhamento, pessoal? Foi uma política que falava basicamente que o Brasil deveria, né, aumentar a quantidade de dinheiro circulando, deveria se modernizar, deveria ser criadas novas empresas aqui no Brasil. Tá? Então esse era o objetivo do encilhamento, aumentar a quantidade de dinheiro circulando, desenvolvimento industrial e trazer um crescimento econômico. Quem que propôs essa ideia foi o Rui Barbosa, ministro da Fazenda à época. Tá? E o que ele fez como estratégia para desenvolver a indústria, para aumentar o dinheiro circulando no Brasil? Ele emitiu dinheiro, ele criou, né, produziu mais moeda. Qual que foi a consequência disso? Né? Elevação da inflação gigantesca, tá? Desvalorização de moeda e indústrias fantasmas. Muitas pessoas criavam uma indústria no papel, pegavam dinheiro, financiamento e na prática não construíam essas indústrias, ou seja, embolsavam dinheiro ali e nada de construir indústria, nada de desenvolver o Brasil. Então essa política do encilhamento, pessoal, foi assim um caos, né? Foi uma política que não deu certo, que trouxe uma inflação gigantesca para o Brasil, tá?
Ainda nesse período republicano, nós temos a primeira Constituição republicana, segunda da nossa história, já que a primeira foi lá em 1894. Nessa Constituição de 1891, nós temos aí uma Constituição que falava de um regime republicano, federalista, presidencialista, como já ficou definido lá no período, né, provisório. Nós temos um Estado laico e o casamento civil, tá? Sufrágio universal. Esse universal eu coloquei bem entre aspas, tá, pessoal? Porque falava que os homens poderiam votar independente da renda. Porém, analfabetos não votavam, mendigos não votavam, soldados de baixa patente não votavam, religiosos não votavam. Então, assim, não era bem todo mundo, né? Mas não tinha distinção de renda, tá? Eram outros critérios. Na prática, não houve tanta gente votando assim. E um caso interessante aí, nessa Constituição não falava que a mulher não podia votar, mas também não falava que podia. Pelo sim, pelo não, numa sociedade marcada por um patriarcalismo gigantesco, né? As mulheres não votaram, tá? Ficou subentendido que as mulheres não deveriam votar. Então não houve participação feminina no voto nesse primeiro momento, nessa primeira República do Brasil, tá? O voto era aberto, quer dizer o quê? Que as pessoas tinham que falar qual era o candidato que elas deveriam votar, tá? Estabelecia também o voto direto para presidente e vice, com exceção da primeira Constituição. Então, assim, a eleição seria voto, né, direto, o povo iria escolher. Mas a primeira seria indireta. Os próprios deputados iriam ali, né, votar os seus presidentes. E eles decidiram pelo Deodoro, que foi quem proclamou. Ele ainda tinha uma moral muito grande, né? Quando o Deodoro, pessoal, ele entrou para governar, ele vai governar de 1891 até 1891, tá? Ele governou 9 meses apenas e renunciou. Mas esse período de 91 a 94 ficou conhecido como República da Espada, porque nós tivemos 2 presidentes militares, ok? Mas vamos ver o que o Deodoro fez primeiro. O Marechal Deodoro, pessoal, ele foi um presidente ali, né, que começou a mostrar traços de autoritarismo e também foi um governo que vivenciou os reflexos daquela política do encilhamento, política econômica que não deu certo, que fracassou e que trouxe ali, né, uma inflação gigantesca para o Brasil. Ele, pessoal, vai mostrar o seu autoritarismo quando ele veta uma lei chamada Lei de Responsabilidade. Gente, Lei de Responsabilidade falava que se o presidente descumprir uma lei, ou seja, se ele descumprir o que fala a Constituição, ele poderia ser punido e até afastado do cargo. Nada mais justo, né? Mas ele não concordou, ele falou que essa lei não seria, né, votada e discutida. O parlamento foi lá, né? O parlamento não, a Câmara dos Deputados foi lá, né? E acabou votando essa lei, mesmo contra a decisão do Marechal. Quando o Marechal Deodoro ficou sabendo disso, ele ficou pé da vida e mandou fechar o Congresso. Ou seja, uma medida bem autoritária, e ele fecha o Congresso e decreta o estado de sítio. Ou seja, mostra bem o seu autoritarismo, né? Diante disso veio uma reação. A reação veio de São Paulo e principalmente da Marinha, tá, pessoal? A Marinha se chamava Armada à época. Então a primeira revolta da Armada, em 1891, pressionou para que o Deodoro, né, reabrisse, né, o Congresso e que ele deixasse ali de ser tão autoritário assim. O que ele fez? Ele acabou renunciando. Ele não suportou essas pressões e acabou abdicando ali, renunciando do governo. O que a Constituição falava sobre isso? Falava que se um presidente renunciar antes de 1 ano de mandato, o próximo presidente, né, o vice, deveria convocar novas eleições. E o vice do Deodoro era o Marechal Floriano Peixoto. Só que o Floriano Peixoto, pessoal, ele não fez isso, tá? Ele não convocou novas eleições. Ele reabriu o Congresso e acabou com o estado de sítio. Então ele voltou ali com uma certa popularidade. Porém, quando ele não convocou novas eleições, ele também vai sofrer oposição. Tem uma carta chamada Carta dos 13 Generais, que vão exigir novas eleições, ou seja, o próprio exército, ou um setor do exército exigiu que ele convocasse novas eleições, e ele não fez. Diante dessa negativa do Floriano de convocar eleições, houve a segunda revolta da Armada, que queria a mesma coisa, tá? Queria a convocação de uma nova Constituição, mas ele não fez isso, ele não convocou a Constituição e ele reprimiu violentamente essa segunda revolta da Armada e também a Revolução Federalista, que era uma revolução que meio que criticava a centralidade do governo. Ou seja, a Revolução Federalista queria mais poder
para as províncias, principalmente do Rio Grande do Sul, tá? E que também foi reprimida com grande violência. Por causa desse combate, né, o Floriano Peixoto ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, né, pulso firme para combater essas revoltas. O Marechal, pessoal, Floriano Peixoto, ele vai governar até o final do mandato. Em 1894, ele não convocou novas eleições e governou até o fim. Como nessa Constituição não falava de reeleição, tá? Então, ocorrem eleições em 1894, ele não se candidata porque não podia, tá? E nós temos a eleição do primeiro presidente civil, chamado Prudente de Moraes. Nesse ano de 1894, encerra aí esse período conhecido como República da Espada, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Em breve vou colocar aí no canal mais um vídeo sobre República Oligárquica. Se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço, tchau, tchau!